Deus. Aleluia. Aleluia. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live de 5. Nós estamos falando sobre libertação na área sexual. E hoje nós vamos falar sobre cativeiros espirituais na área sexual. Vai ser uma live tremenda, onde o Senhor vai falar com você. Eu tenho certeza que pessoas aqui vão se surpreender, porque podem estar dentro de cativeiros e não sabem. Então você que está chegando agora, eu peço você para compartilhar essa live com alguns amigos. Mesmo que essa pessoa não consiga assistir agora por causa do horário, às vezes ela pode estar no trabalho, essa live vai ficar salva, então depois ela consegue assistir essa live. Então eu recomendo você a compartilhar. Aquele que quer libertação para si também quer libertação para o outro. Então compartilha. Ao final dessa live, nós vamos fazer oração de renúncia e de expulsão de demônios. Vamos quebrar cativeiros na área sexual. Então essa live vai ser uma live onde o Senhor, além do entendimento que vai trazer sobre você, Ele vai trazer libertação através da oração. Então, no final da live, nós vamos ter oração de renúncia, confissão de pecados e expulsão de demônios. Amém, meus irmãos? Enquanto vocês vão compartilhando aí, eu vou fazer uma oração inicial. Vocês sabem que toda live que eu abro aqui não trato apenas como uma live comum. É uma guerra espiritual que nós enfrentamos. Então vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para preparar o nosso terreno, para guardar a nossa casa, para guardar as nossas vidas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós entramos, ó Deus, diante da Tua presença, Pai. Eu peço ao Senhor que seja bem-vindo nessa live. Senhor Jesus, que a Tua graça, o Teu favor, a Tua unção venha sobre nós nessa tarde. Eu declaro e decreto que nessa tarde haverá libertação. Meu Pai, eu peço a Ti, envia anjos de guerra agora, anjos libertadores, anjos, ó Pai, que tenham espadas desdenbanhadas, ó Pai. Senhor, cavalos de guerra agora, na minha casa, na casa dos meus irmãos. Revista-nos agora com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com as sandálias da preparação do evangelho, com a fé como escudo e a Tua palavra como espada. Senhor, que essas armaduras estejam bem ajustadas ao nosso corpo físico e espiritual. Eu peço a Ti, venha bloquear toda ação das trevas, toda ação maligna, Pai. Que os Teus anjos estejam na nossa casa, trazendo proteção, Pai. Guarda tudo aquilo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome. Guarda agora os nossos filhos, os nossos cônjuges. Senhor, guarda as nossas finanças. Livra-nos, ó Pai, de todo contra-ataque, de toda retaliação do inferno. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, guarda o Teu povo. Abra essa tarde o entendimento do Teu povo para que a libertação seja completa. Eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aqui pra mim, quem é do grupo lá do Telegram, pegar essa live e enviar o link lá dentro do grupo, por favor? Quem puder fazer isso. E se a Vivi estiver na live, eu não sei se ela já tá na live, se ela puder colocar lá no grupo das Improváveis também pra mim o link, pra já colocar lá para as pessoas já clicarem e já entrar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre cativeiros espirituais. Então, existe uma diferença entre salvação e liberdade. Tem pessoas que falam assim: eu posso ser salva e continuar preso? E eu respondo que sim. Você pode ser uma pessoa salva, mas uma pessoa que ainda continua presa. E isso é o que mais tem no nosso meio. Isso é o que mais tem na igreja. Quando eu falo para vocês que o meu chamado, o meu propósito é libertar crente, é porque a igreja está cativa. A igreja está presa. A libertação, irmãos, é para os filhos. A libertação não é para o ímpio. O ímpio já está preso. O ímpio, eles não querem a libertação. Na verdade, se você leva a libertação para o ímpio, o que eles querem, na maioria das vezes, é se verem livres do diabo, se verem livres da opressão, se verem livres da escassez, mas eles não querem se verem livres do pecado. Então, por que a libertação é para crente? Porque o crente precisa entender que você só tem uma vida liberta se você viver uma vida santificada. Se você viver uma vida de abandono da prática
do pecado. Então hoje nós vamos entrar em um assunto que é muito sério. Para mim é um assunto um dos mais sérios de todos, que é sobre cativeiros espirituais, né? E ao mesmo tempo que é sério, ele é necessário. Cativeiros na área sexual é um assunto extremamente necessário. E nós precisamos alinhar uma verdade de Deus aqui. Eu aqui agora não tô falando para quem não é salvo. Não, pode ser que tenha alguém aqui que vai entrar nessa live, que vai assistir depois, que não crê em Jesus, que não está salvo. Sim, pode ser que exista pessoas assim. Mas hoje eu estou falando aqui para quem já é crente. Para quem já aceitou Jesus. Para quem entendeu que precisa viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia. E essa live não vai ser para condenar você. Eu não estou aqui para condenar o seu pecado, para condenar aquilo que você fez. Não. Eu estou aqui para alertar você e explicar para você o porquê que muitas vezes a sua vida não anda. Porquê que muitas vezes a sua vida está estagnada. Então hoje eu vou falar com você sobre prisão espiritual. Como essas prisões atingem você, como essas prisões atingem pessoas que você ama, pessoas que buscam a Deus, pessoas que oram, pessoas que jejuam, mas mesmo assim estão travados. Se eu perguntar aqui agora pra você, quem aí é crente e se sente travado? Eu quero que vocês respondam aí, ó. Vai comentando aí. Quem é crente aqui, você vai colocar, eu sou crente e estou travado. Eu quero ver se aqui nessa live tem pessoas que ainda estão travadas. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode estar no caminho do Senhor. Uma pessoa, ela pode ter batizado. Uma pessoa, ela pode estar na igreja. Uma pessoa já pode até ter assumido um cargo dentro da igreja. Mas ainda existe alguma área da vida dela que não tem governo. Que não tem o senhorio de Cristo. E aí, irmão, quando não há governo, entra o cativeiro. Se não há governo em alguma área da tua vida, existe um cativeiro. E esse cativeiro espiritual é o lugar onde Satanás leva a tua alma. E esse cativeiro, ele vai gerando um ciclo repetitivo na sua vida. Esse ciclo vai gerando um desgaste. E esse desgaste vai gerando uma culpa. Uma culpa, um silêncio. O silêncio é aonde o inimigo vai se alimentar. O silêncio é o lugar aonde o inimigo vai se alimentar. Em João 8,34 vai dizer assim: respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então aquele que comete pecado é escravo daquele pecado. Olha só como que Jesus era direto. Como Jesus falava, Jesus não tinha meias palavras, ele falava e era aquilo ali. Ele não está falando de um erro isolado, não. Ali ele está falando de uma prática de pecado, de uma repetição de pecado. Porque para você ser escravo de alguém, você tem que ser um escravo, por exemplo, ele não é escravo só hoje. Quem tinha, né, na época da escravidão, a pessoa comprava um escravo e tinha um escravo até ele morrer. Então, quando Jesus disse aqui que quem comete pecado é escravo do pecado, é porque você comete esse pecado muitas vezes, então você se torna escravo daquilo. Você não consegue sair daquilo. E isso é muito importante você entender. Por quê? Porque tem gente que acha que porque é crente, que porque é batizado, não existe mais escravidão. Tem crente que acha que porque já aceitou Jesus, porque já é batizado com fogo do Espírito, porque foi batizado nas águas, não é mais escravo. Mas Jesus aqui deixa claro que existe sim, quando o pecado vira uma prática e cria domínio sobre a tua vida. E é exatamente por isso que a gente precisa falar de libertação para crente. É exatamente por isso. Andressa, o que é um cativeiro espiritual? O que é um cativeiro na área sexual? Um cativeiro espiritual na área sexual, o que é isso? Como que se explica isso? Um cativeiro espiritual na área sexual não é uma possessão. Você não precisa ficar possesso para estar dentro de um cativeiro. Pelo contrário, Satanás, quando ele coloca alguém dentro de um cativeiro, ele coloca a pessoa mais lúcida possível, para a pessoa não entender e não perceber que está dentro de um cativeiro. Então, o cativeiro espiritual é quando uma pessoa, a área da vida de uma pessoa está presa, está amarrada, está travada, está dominada por algum padrão.
Se você tem alguma área da tua vida, hoje estamos falando da área sexual, mas isso é em qualquer área da tua vida. Se existe alguma área da tua vida que tá presa, tá travada, tá dominada, tá tendo ciclos repetitivos, é porque ali existe um cativeiro. E aqui eu preciso deixar claro pra você, existe pessoas que não fazem nada assim, que é escandaloso aos olhos humanos, não. Não peca assim, vamos colocar aí uns pecados que a gente acha grande, não mata, não rouba, não estupra, não faz nada disso. Mas só que por dentro ela vive uma guerra na mente. Ela vive uma guerra diária. Ela vive uma guerra nas finanças. Ela vive uma guerra nas emoções. Ela não consegue se relacionar com ninguém. Quando se relaciona é o famoso dedo podre. Eu atendo só mulheres na mentoria individual e elas falam, quando elas vêm, né? Ah, eu tenho o dedo podre, eu só arrumo um homem que não vale nada. Só que, na verdade, o problema não é o homem que ela arruma. O problema é o ciclo repetitivo que ela está vivendo. Então, o cativeiro na área sexual, ele pode aparecer de diversas formas. Qual forma, Andressa, que ele pode aparecer? Primeiro, pensamentos insistentes. Sabe aqueles pensamentos repetitivos que invadem a sua mente? Pensamentos promíscuos mesmo que eu tô falando. Aqueles pensamentos que do nada aparecem. Vem também através de padrões que a pessoa não consegue quebrar, que a pessoa tenta quebrar aquele padrão geracional. Ah, minha mãe só escolheu o homem errado, a minha avó também não deu sorte no casamento. As minhas tias estão todas assim, ó, todas ficaram pra titi. E aí quando você olha, o seu padrão é o mesmo. Isso significa que tem um cativeiro ali. Tem também um sintoma que pode ser um cativeiro sexual da culpa, da vergonha constante. Pessoas que pecam, ela peca hoje, acabou de pecar, me masturbei. Nossa, Senhor, me perdoa. E aí vem um sentimento de culpa e da vergonha. Mas aí amanhã tá fazendo de novo. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso várias vezes. Eu pecava. Depois que eu pecava, vinha um arrependimento, eu chorava, me sentia culpada, envergonhada, passava uns dias, umas semanas, um mês, eu fazia de novo. A vida espiritual, quando ela é oscilante, uma hora a pessoa tá muito bem, uma hora a pessoa quer Jesus, outra hora a pessoa quer ficar só dentro de casa. Isso é uma vida espiritual que é oscilante, cada dia que é uma coisa. Sabe, aquela sensação também de estar sujo, de se sentir indigno, de se sentir condenado. Eu conheço mulheres que estão há anos na igreja e que quando vieram pra mentoria falaram pra mim assim: Andressa, eu não me sinto digna de estar na igreja. Eu tô lá, mas eu não me sinto digna. Eu não consigo. Quando fala assim, você tem que sentar à mesa do rei, eu acho que eu tenho que comer as migalhas que caem no chão. Por quê? Porque não tem a identidade. Tem também a dificuldade de permanecer em paz. Nunca consegue sentir em paz. Então esse é algumas das áreas que podem aparecer. É alguma das formas que pode aparecer pra você que você está dentro de um cativeiro sexual. E sabe o que é o mais importante disso? Que nem sempre isso começou de uma forma consciente, de uma escolha que você escolheu. Não, às vezes começou através de uma exposição antiga, através de um trauma da tua infância, através de uma dor da tua infância, através da rejeição que você sofreu. E aquilo ali abriu uma brecha na tua vida. E essa brecha, quando ela não é fechada, ela vira uma porta. Eu falo que Satanás, irmãos, ele não precisa de uma porta escancarada, não. Ele precisa de apenas uma brechinha. Essa brechinha ele consegue ir entrando, ó. Entrando. Quando vê, tá uma porta inteira aberta. E aí essa porta vai virar uma legalidade. E essa legalidade, quando ela permanece, ela vira um cativeiro. O cativeiro não surge do nada. O cativeiro, ele vai surgindo aos poucos. Primeiro vem o pecado, depois o pecado que você não confessa. Aí vira o pecado, aí esse pecado vira uma iniquidade, aí depois essa iniquidade vira uma brecha, essa brecha vira uma porta, e essa porta vira uma legalidade, até que essa legalidade vira um cativeiro. Lá em Romanos 7 vai dizer assim: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. O apóstolo Paulo dizia isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então Paulo descreve ali um cativeiro. Como que um cativeiro parece? Eu não quero fazer, Andressa, mas eu faço. Eu já atendi mulheres que falaram assim pra mim: eu não quero trair meu marido, mas quando vejo, eu já tô traindo.
Andressa, eu não queria fazer isso, mas quando eu vi, eu já estava fazendo. E aí quando fomos ver a causa, porque a gente não trata sintoma na libertação não, a gente trata a causa. Quando eu fui olhar a causa estava lá nos traumas dela. E aí nós tratamos a causa. Isso, quando a gente fala, né, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, isso não significa que é falta de amor a Deus não, você ama a Deus sim. Isso significa que é falta de governo. Falta de governo na tua vida. Falta de governo em algumas áreas da tua vida. Quando uma pessoa vive isso, ela entra numa prisão emocional. Qual prisão? Primeiro ela faz, depois ela vem com a culpa. Primeiro a gente peca, vamos lá. Primeiro a gente peca, depois vem a culpa. Depois a gente promete que nunca mais vai fazer aquilo. Depois a gente tenta, a gente se esforça na força do braço. Depois a gente volta. Aí vem a culpa dobrada, porque a gente pecou de novo. E aí depois a gente se esconde, porque a gente não aguenta mais ficar pecando nesse ciclo. E a gente se esconde, a gente se afasta, a gente se esfria. Quando vê, vira um ciclo. Quantos crentes aí estão caindo, levantando, porque vive esse ciclo. Eu peco, eu me sinto culpado, eu peço perdão, eu prometo que não vou fazer mais, eu tento fazer com a força do meu braço, e aí eu volto de novo, eu peco de novo, aí vem a culpa dobrada. E assim você vai vivendo esse ciclo vicioso. E Satanás está ganhando terreno, Satanás está te colocando em vários cativeiros. E o inimigo, ele te coloca nesse ciclo porque ele sabe, quanto mais vergonha você tem, menos luz entra. Quanto menos luz entra, mais domínio dele sobre a tua vida. Irmãos, durante muitos anos da minha vida eu fui presa no meu passado, de quando eu me desviei. Satanás me acusava de dia e de noite. Quando eu voltei para Jesus, Satanás falava assim: que credibilidade você vai ter agora? Quem você é agora para falar? Você acha que você vai me expulsar da vida de alguém diante de tudo aquilo que você fez? Satanás me aprisionou durante muito tempo nisso. Eu precisei sair desse cativeiro de vergonha. Eu precisei sair desse cativeiro de culpa. Eu precisei me posicionar naquilo ali. E aí, como que eu fiz isso? Confessando, renunciando, abandonando, expulsando os demônios que entraram na minha vida. E por que o inimigo ataca tanto a área sexual? Por quê? Porque que a batalha espiritual é tão forte na área sexual? Irmãos, porque a área sexual não é sobre só o nosso corpo. Eu já falei isso ontem. A área sexual, ela envolve aliança. A aliança que te conecta, a identidade de como você se vê. A área sexual envolve identidade. A área sexual envolve memória. Fica tudo registrado. A área sexual envolve um prazer, uma fuga emocional. Que fuga é essa? Para aliviar suas dores. A área sexual envolve uma autoridade espiritual. Por quê? Porque a culpa rouba a autoridade. Se você se sente culpado, você não tem autoridade. Não é que você não tem autoridade, mas você acha que você não tem autoridade. Porque a culpa está aí. O inimigo, ele não precisa destruir o seu corpo. Ele não precisa, ele quer destruir o que Deus colocou em você. E o que Deus colocou em você? Colocou propósito, colocou identidade, colocou autoridade. E ele, quando ele faz isso, ele mantém uma pessoa presa na culpa, no ciclo. Quando ele consegue fazer isso, ele consegue te parar. Ele consegue te parar. Biana, você está perguntando sobre a masturbação infantil. Tem que avaliar cada caso, tá? Mas geralmente pode ser demônios hereditários. Já atendi alguns casos, inclusive, de que tinha muita promiscuidade sexual na vida dos pais, dos avós, e aí a criança começou a desenvolver isso. Se tem algum espírito de abuso também na família, tem que observar se essa criança, com quem que essa criança fica, se tem a probabilidade dessa criança ter sido abusada sexualmente. Não tem essa probabilidade? Ah, Andressa, eu que cuido do meu filho, ninguém nunca tocou nele. Então aí a gente vai para outras causas. Mas aí tem que avaliar cada caso. Mas masturbação infantil é muito sério. É muito sério. E Andressa, a medicina, a psicologia vai falar que a criança está se conhecendo. Não. Criança, ela não tem desejo sexual.
Tem a faixa que ela começa a ter esse desejo. Então, uma criança, quando ela é levada a essa prática, é porque tem algo espiritual por trás, tem algo hereditário por trás. Então, tem que ser avaliado cada caso. Assim, não tem como eu falar aqui pra você o que é, assim, nitidamente. Mas tem alguma coisa espiritual. Ore ao Senhor, jejue. Busca ao Senhor direção. Ore se é o seu filho, a sua filha. Busca ao Senhor direção. Eu lembro que eu me masturbava desde cedo, desde criança. Eu lembro com as bonecas. E por que eu fazia isso? Porque eu sofria abuso. Então, eu sofria esse abuso. Então, eu aprendi isso por causa do abuso. Então, eu fazia aquilo que faziam comigo. Então, por isso que precisa investigar. Criança não é normal. Se o médico falar pra você, pediatra, psicóloga, que é normal, não é normal. Você vai pro espiritual e ore ao Senhor para quebrar isso, em nome de Jesus. Então, o inimigo, ele não precisa destruir o seu corpo, ele precisa destruir o seu chamado, a sua identidade, o seu propósito. Qual é o intuito do diabo, irmão? O intuito do diabo é fazer com que você pare no tempo, para que você não descubra quem você é em Deus. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, o que o diabo veio roubar? A identidade. O que o diabo veio matar? Matar a tua coragem, matar a tua pureza, matar a tua alegria, matar a presença de Deus em você. O que o diabo veio destruir? Destruir o seu casamento, destruir o seu futuro, destruir o seu chamado, destruir o seu ministério. Isso ele veio para fazer. Esse é o lugar dele. E a vida em abundância não é prosperidade. Eu não tô falando aqui de dinheiro, não. Vida em abundância é você viver sem corrente, é você viver sem amarra, é você viver sem peso, é você viver fora da cadeia. Porque hoje o que tem de crente que não tá liberto, não tô de brincadeira, não. Eu tive uma visão ano passado na minha igreja. Eu tava de frente, eu tava no altar e lá na frente estavam as cadeiras. E o Senhor me mostrou as pessoas, o culto lotado e as pessoas sentadas. Todo mundo que tava sentado tinha uma gaiola em volta. E tinha Satanás segurando na pontinha da gaiola. E Deus falou assim pra mim: o intuito do inimigo hoje não é tirar o crente da igreja, é deixar ele aqui dentro preso. O intuito do diabo não é mais tirar o crente da igreja e nem contaminar a igreja, porque teve uma época aí que entrava satanista na igreja para destruir a igreja. Não, isso já aconteceu, já se infiltraram, mas agora o intuito dele é deixar você lá dentro preso, deixar você lá dentro sem você exercer o seu propósito, deixar você preso nas suas emoções, nos seus sentimentos. Entendeu? Então esse é o intuito do diabo. Então você precisa entender que essas cadeias invisíveis que Satanás colocou você precisam ser quebradas. Em 1 Coríntios 6 vai dizer: ou não sabeis que o que se ajunta com uma prostituta faz-se um corpo com ela, porque serão em uma só carne. Então aquele que se junta com uma prostituta se torna um só com ela. A pessoa que você teve relação sexual na tua vida, você se tornou um só com ela, por isso que se torna um casamento. Agora pensa, você saiu aí com 20 pessoas, você casou 20 vezes. Você está aliançado espiritualmente 20 vezes com uma pessoa. Você pode não ter aliançado com alma em todas elas, porque a aliança de alma não é só sexo. A aliança de alma é quando você se aliança emocionalmente. Pode ser amizade, pode ser com mãe, com pai, com cônjuge. Mas aliança espiritual é com todo mundo que você teve relação sexual. Então, a Bíblia diz, olha como é que Paulo descreve. Isso não é algo neutro, não. Isso é algo espiritual, é algo emocional. Ele mostra que existe uma união real. Quando você tem relação sexual, você une aquela pessoa. Você se torna uma pessoa só. Irmãos, isso é tão sério. Olha o que Deus me deu uma vez, uma revelação. Estava lendo o livro de Jó. E aí o diabo pediu, né? Foi lá e destruiu a vida de Jó. E aí o que Deus falou pro diabo? Olha, você pode tocar na vida dele. Você pode tocar nas coisas de Jó, mas não toque na vida de Jó. Não mate Jó. O diabo destruiu tudo, o diabo matou os filhos, o diabo fez ele perder tudo, as colheitas, as casas, tudo que ele tinha ele perdeu. Mas a mulher de Jó e Jó ficaram intactos. Por que o diabo não levou a mulher de Jó? Por quê? Porque a mulher de Jó é um com ele. Então se o diabo não podia tocar em Jó, ele também não podia tocar na mulher de Jó.
Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito sério. Então não iria matar nem Jó e nem matar a mulher de Jó, porque eles eram um. Então eles eram uma só carne. Então quando você se relaciona sexualmente com as pessoas aí que você já se relacionou, você é um com ela. Tem coisas dela que ainda está em você. Tem pedaços de alma daquela pessoa que ainda está em você. Você precisa desaliançar. Você precisa anular isso. Você precisa cancelar isso no mundo espiritual. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então se ligou aqui, precisa desligar aqui. Como que eu desligo? Com oração. Qual oração? Eu sempre falo sobre isso. A oração tá lá no grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram. Você vai entrar lá. Lá tem muito material. Lá tem todos os materiais que você precisar. Lá tem a oração de desligamento de alma. Então, a área sexual, ela cria conexão. E essa conexão fora do governo de Deus, ela vira uma porta, vira uma legalidade. E quando o inimigo ataca uma esposa por causa do adultério do marido, aí tem outra chave. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. A Bíblia nos respalda. A mulher crente santifica o marido. Maior é o que está em você do que o que está nele. Então presta atenção, a aliança de casamento te respalda no que está nele de errado não vir contra a tua vida. Porque você é crente. Então é você que vai contaminar ele com a santidade e não o contrário. Entendeu? Não aceita isso do diabo, não. Ah, porque o meu marido vê pornografia, eu tô passando ataque. Não, você tá passando ataque porque tem porta aberta na tua vida. Agora, o que ele faz não ataca você, porque maior é o que tá em você do que o que tá nele. Isso, eu tô falando da aliança do casamento. Agora, se tá no namorado, se tá com o namorado, se tá não sei aonde, aí você tá com a porta mais do que aberta. Vai atingir sua vida sim. Amém? Então, a aliança do casamento te respalda. E isso não, agora não respalda contra os teus filhos, porque aquilo que o teu marido faz respalda nos teus filhos. Então, deu pra entender essa chave aí? Então, a área sexual é uma área muito importante, independente do que você achou naquela época, independente se foi rápido, independente se foi uma vez só, independente se foi sem sentimento, se houve relação sexual, foi um erro. O mundo espiritual, ele reconhece a conexão, o diabo na hora, ele vem. Irmãos, e tem pastores de libertação que defendem, eu ainda assim não estudei a fundo essa tese, mas eu também acredito. Mas assim, ainda não estudei a fundo essa tese, de que até o beijo na boca, ele transfere. Até o beijo na boca. Transfere demônios. Porque transfere doenças. Então, isso é muito forte. Ô, minha irmã, mas é assim mesmo. É uma luta constante. Nós precisamos lutar contra a nossa carne. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma coisa seríssima. O nosso problema não é o diabo, não. O nosso problema é a nossa carne, viu? O diabo, ele só se alimenta daquilo que a gente dá pra ele. Gente, contra o diabo é muito fácil guerrear, porque ele já foi vencido. Agora, o difícil é guerrear contra a nossa vontade. A Bíblia diz, isso mesmo, irmã. Tem saliva, tem DNA na nossa saliva. Então, é muito sério. Beijo na boca também. Então, o diabo, ele só se alimenta daquilo que a gente dá. Quanto mais a gente dá pra ele, mais ele come, mais ele fica forte. O problema não é ele, o diabo, ele coloca o pecado na minha vida. Não, o pecado já está em você. A Bíblia diz que a nossa carne produz todos os dias a nossa carne produz imoralidade sexual, perversão, briga, bebedeira. Todo dia ela produz. Então nós temos que matar a nossa carne, para que o Satanás não se alimente dela. Isso é muito sério. Como os cativeiros espirituais, eles se formam na área sexual? Como? Eu vou ensinar pra vocês como eles se formam. Assim, eu tô falando aqui, irmãos, nessa live de uma maneira muito superficial. Quem já adquiriu aí a Masterclass não, o seminário de libertação da área sexual, já pegou o material e já viu como o material tá intenso. Como o material tá profundo. Aqui nas redes sociais eu não consigo falar principalmente desse tema com muita profundidade, porque senão a minha live pode até cair por conta do tema, mas aqui eu tô falando mais superficial. E eu vou falar aqui pra vocês como esses cativeiros se formam de uma forma superficial, tá? Primeiro, através da ignorância espiritual. Tem pessoas, irmãos, que foi exposto muito cedo. Tem gente que foi exposta a coisas muito cedo. Coisas o quê? Sexuais. Tem pessoas que acham normal. Tem pessoas que acham coisas... Sim, é normal. Muito normal. Tá achando normal. Então, a ignorância espiritual, muitas vezes, é uma porta para um cativeiro espiritual. Aquelas experiências antigas que você ainda não tratou.
Você já passou por aquilo, mas aquilo não passou por você. Sabe aquela famosa frase que a gente ouve? A gente saiu do deserto, do Egito, mas o Egito não saiu da gente? É isso. Muitas vezes tem experiências que a gente não tratou. Muitas vezes ficou registrado na nossa memória, ficou registrado na nossa alma. Também os cativeiros se formam através de trauma, lá da sua infância, das rejeições que você sofreu. Muitas pessoas, inclusive, usam prazer sexual. Pra quê? Pra ficar meio que anestesiado da dor. Isso é tudo inconsciente, tá? Isso aí vai virando uma porta. Tem também o desligamento. O desligamento espiritual, a ausência. A pessoa até muda de vida, mas ela nunca consegue quebrar os vínculos. Aqueles vínculos antigos. Aquelas pessoas antigas que já saíram da vida dela, mas ela tá lá, insistindo, lembrando. Tem também os ciclos que são alimentados por segredo. Sabe as coisas que vão acontecendo e você vai guardando? Você não confessa pra ninguém. Irmãos, o inimigo se sustenta no silêncio. O inimigo se sustenta onde está escondido. Tudo que está escondido é alimento para diabo. Tudo que está escondido é alimento para Satanás. Por que o pecado sexual é um dos piores na igreja? É o que mais tem na igreja. Porque pecado sexual é escondido. Ninguém sabe o que você está fazendo, não. Por que eu, Andressa, vou falar uma coisa aqui, não me entendam mal, mas presta atenção. Eu não posso deixar ministrar na minha igreja uma pessoa que tem o trejeito homossexual. Ele é homossexual, ele não pode ministrar louvor porque tá mostrando ali que ele é homossexual. Amém, não pode. Mas por que aquele homem que se masturba em casa todo dia, ele pode ministrar? Por que aquele homem, ministro de louvor, que assiste pornografia todo dia, ele pode ministrar o louvor? Porque ninguém sabe, ninguém vê que ele está pecando. Por que aquela pessoa que está com o nome sujo no Serasa, no SPC, eles podem subir e ministrar o louvor? E por que aquele irmão que chegou agora, ele quer se livrar do homossexualismo, mas ele ainda não conseguiu tirar os trejeitos, ele não pode ministrar? Você está entendendo? Que é muito mais embaixo do que a gente pensa. É muito fácil a gente julgar o irmão que está num pecado que a gente vê. Usuário de droga. Quem bebe, a gente vê. Ah, a pessoa bebeu, tá com cheiro de bebida. Bebeu, o pecado dele, tô sentindo aqui. Agora o seu pecado ninguém consegue ver, né, irmão? Porque tá dentro do teu quarto com a porta fechada. Quem vê ele? Tá sem som, gente? Me fala aí se tá sem som, vocês têm que me falando aí. Então, eu não sou ninguém pra julgar o irmão. Eu não sou ninguém pra julgar o irmão. Mas também eu não posso falar assim, fulano não pode porque eu tô vendo o pecado dele. Mas e o seu pecado? Irmãos, eu atendo muita gente que tem cargo na igreja, que é pastor, pastora. Atendo muitas pessoas que são ministros de louvor, que são pastores. Eu atendi uma pastora uma vez, que não é do Brasil, ela é de fora do Brasil. Ela tinha caso extraconjugal com uma mulher. E ela conduzia uma igreja. Ela e o marido dela. Fortíssimo, fortíssimo. Mas estava lá, as pessoas achavam que ela era uma bênção. Então isso é muito sério. Nós temos que olhar para dentro de nós. Porque é a verdade que liberta. Às vezes eu tô falando isso com você e você tá assim, nossa, Andressa, que isso? Não é bem assim? É assim sim. A verdade liberta. Nem todo cativeiro começou com prazer, não. Todo cativeiro, a maioria, começou com uma dor. Com uma dor. O inimigo, ele usa a dor que a gente não trata para criar o quê? Um escape, uma válvula de escape. E aí ele usa o escape para criar um domínio sobre a tua vida. E isso é sério demais. Lá em Oséias 4 vai dizer, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. Ainda continua, porque você rejeitastes o conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também vou te rejeitar, para que você não seja sacerdote diante de mim. O Senhor falou isso ali. Que se a gente rejeita o conhecimento, Ele vai nos rejeitar. Irmãos, não é a oração de libertação, a oração de exorcismo que te liberta, não. É a palavra. Isso aqui que eu estou fazendo é a palavra. Isso aqui liberta você. Por isso que tem um peso espiritual. Por isso que eu não entro numa live aqui sem orar. Por isso que eu não entro numa live aqui sem jejuar. Porque eu sei que é uma batalha que está acontecendo aqui.
E Deus está dizendo aqui para mim e para você que onde falta conhecimento, há destruição. Se está faltando conhecimento na tua vida, eu sinto te informar, você está sendo destruído. E eu não estou falando de conhecimento aqui na parte teórica, não. Teoria, não. Conhecimento, muitas vezes, é discernimento daquilo que está acontecendo à sua volta. Aí sabe o que você fica? Fica igual aqueles mendigos espiritual, pedindo oração para tudo quanto é gente que você vê por aí. Conheceu alguém hoje na internet, já sai pedindo oração. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. É errado pedir oração? Não. Errado é você pedir oração e não querer conserto. Eu não oro para todo mundo que me pede oração, não, irmão. Ai, Andressa, mas por que você não ora? Porque eu não vou entrar em guerra, que eu não sei se aquela pessoa está disposta a guerrear. Eu não vou entrar em guerra se você não quer estar na frente dessa guerra, não. Sabe por quê? Porque quando eu oro por você, eu entro na brecha por você. Mas será que você está querendo fechar essa brecha? Ou você só está querendo um alívio para sua alma naquele momento? Então não oro. Antes, quando a pessoa me procura, me pede oração, eu falo, me conta a sua história. Aí a pessoa me conta lá um pouco da história. Eu falo, tudo bem, isso daí é o sintoma, eu quero saber a causa. Vai me contando. E aí ela vai me contando. Quando ela vai me contando, eu já sei onde está o problema. E aí eu falo pra ela, irmão, o seu problema não é oração. O seu problema é posicionamento. Precisa se posicionar. Você quer ser livre dos demônios sexuais, mas você quer se comportar? Você quer parar de abrir as pernas aí pra qualquer homem? E você casar e ter um relacionamento sexual dentro do casamento? E eu falo assim, irmão. Eu falo assim. Ah, eu sou homem, Andressa, você não sabe como é que é. Você é homem, irmão, então você nasceu pra casar. Se você é homem e não consegue ficar sem mulher, vai casar. Arruma uma mulher. Não, mas aí eu não nasci pra casar, não. Então, olha só, eu vou te falar uma coisa. Eu falei isso ontem e vou falar de novo. Se você não nasceu pra casar, você nasceu pro reino de Deus. E se você nasceu pro reino de Deus, você tem que se abster de sexo. Você só tem um jeito de fazer relação sexual, de ter relação sexual dentro dentro do reino de Deus. É dentro do casamento. Fora isso, você não tem como fazer, irmão. Sinto te dizer, sozinho é pecado. Pensando em outra pessoa é pecado. Com um monte de mulher por aí é pecado. E aí a sua vida vai só indo pra ladeira abaixo. Eu tenho que te falar isso. Então, tem gente aí, ó, que tá destruindo o casamento, tá destruindo a vida emocional, tá destruindo a vida sexual, a vida espiritual. Não porque a pessoa quer. Não, eu não quero. Você não quer destruir o seu casamento. Mas você não tá conseguindo entender a raiz do seu problema. Você não tá conseguindo entender o mecanismo que o diabo tá usando. Você não tá nem sabendo por onde que ele tá entrando. Qual é a porta que ele tá entrando? Qual é o sinal de um cativeiro ativo? Qual é um sinal? Andressa, me fala aí um sinal. Eu preciso de um sinal para me saber se eu tô nesse cativeiro, se esse cativeiro tá ligado na minha vida. Eu vou te dar alguns sinais claros. Primeiro, você vive numa guerra constante nessa área. Vira e mexe, você tá com guerra. Olha só, e cativeiro sexual não é só solteiro não, tá? Tem muito crente casado que tá vivendo guerra. E aí entra a frigidez. E aí entra a frieza espiritual. Mulher que não quer fazer sexo com o marido. Porque quando tá namorando, quer dar que é uma beleza. Desculpe o palavreado. Mas quando casa, não quer mais não. Eu brinco com uma das minhas discípulas, eu brinco com ela, que eu falava assim, quando tava namorando, ficava num fogo. Eu falei, agora casou, eu quero que você faz isso todo dia, irmã. Eu não quero problema do seu marido falar comigo assim, ela não quer. Por que casou não quer mais, quando tava no pecado ficava querendo? Que isso? Ah, mas eu acho que é o diabo. Não, irmã, pode ser o diabo, mas você precisa resolver essa situação. Porque você vai entrar num cativeiro. O teu marido vai passar problema. E passa mesmo. E passa mesmo. Outro sintoma, você sempre volta pro mesmo padrão. Sempre tá andando no mesmo padrão. Você sente culpa, você sente vergonha, você se sente indigno, você se afasta da presença de Deus, você se sente nojo, a sua vida fica oscilando, sua vida de oração. Hoje você quer orar muito, amanhã você não quer orar nada. Hoje você faz todos os propósitos, amanhã você já não faz. Você tem picos, né, de vontade. Ai, hoje o culto foi uma bênção. Que glória desceu lá naquele culto. No outro culto, nossa, que culto ruim. Pareceu, né, irmã? Então, o problema, irmão, não é do culto, não.
O problema é você que está oscilando, que está dentro desse cativeiro. Você tem aquela sensação de bloqueio que você não consegue avançar. Tem algum desses sintomas aí? Eu sinto te informar, tem um cativeiro ativo na tua vida. E cativeiro não é só o ato, não. Cativeiro é o que vem depois. É o peso, é a condenação, é o silêncio, é o isolamento. A primeira coisa quando a gente peca, o que a gente faz? A gente se sente culpado. Vem aquele peso. Depois vem a condenação. Depois vem o silêncio, a gente se isola. Eu vou dar um conselho pra você. Pecou, confessa. Na verdade, eu vou dar outro conselho. Quem não confessa fraqueza, como diz a pastora Deisimara, confessa pecado. Então é melhor você confessar a sua fraqueza pro seu líder. Olha, a minha fraqueza é essa, eu preciso de ajuda. Irmão, se a sua fraqueza é mulher, você tá indo pra academia, vê a mulher quase seminua, pra quê? Me fala. Ah, porque eu preciso ser forte. Não, vai ser forte em outro lugar. Monta uma academia dentro da tua casa. Se o seu problema é mulher, você vai pra dentro de uma academia que as mulheres ficam tudo pelado. Você acha que você vai ser forte dentro da academia? Vamos falar real aqui. Você vai ser muito forte lá dentro. Claro, a gente que é mulher, a gente olha algumas coisas e fala, meu Deus. Eu fico pensando, às vezes eu falo assim, gente, coitado do meu marido que tá vivendo nessa época em que as mulheres andam peladas, praticamente. Você tem que fugir da aparência do mal, irmão. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Em Gálatas 5:1 vai dizer: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não tornai-vos colocar debaixo do jugo da escravidão. Se nós somos livres na liberdade, o Senhor Jesus te libertou. Para quê? Para que você não volte para o jugo da escravidão. Paulo está dizendo aqui que o jugo vai tentar voltar. E como é que esse jugo vai voltar, Andressa? Quando a pessoa não fecha a porta. Se você não fechar as portas, se você não continuar renunciando, se você não continuar confessando, se você não continuar tirando essa legalidade, se você não tratar a raiz do seu problema, se você tentar viver com a força do seu braço, você não vai conseguir, meu irmão. A gente não consegue. A gente não consegue com a força do nosso braço, a gente precisa de ajuda. A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque quando um está caído, o outro ajuda a levantar. Então, da mesma forma que eu tenho que renunciar, você também tem que renunciar. Ou vocês acham que eu sou anjo? Que eu não tenho vontade, que eu não peco? Claro que sim, gente. Eu tenho que renunciar. Por que eu falo que eu faço jejum, muito jejum? Ai, porque você é muito espiritual. Claro que não. Se eu fosse muito espiritual, eu nem fazia jejum. Eu faço jejum porque eu me conheço muito bem. Eu me conheço muito bem. Eu sei do meu temperamento. Eu sei como é que eu sou. Então, eu preciso do jejum. Eu preciso estar constante em propósito, em jejum. A liberdade não é ter mais tentações na sua vida, não. A liberdade é ter governo sobre as tentações. Sabe aquele, tipo assim, eu tô fazendo agora um propósito de 1 ano sem açúcar, sem doce, sem essas coisas. E aí, André, você tá na festa de aniversário, tem um bolo lá gostoso, você tá com vontade? Irmão, não, eu tô governando isso, eu não tenho. Gente, de fato, eu não tenho. Tem pessoas que ficam ali, né, salivando. Ai, que vontade. Não. De verdade, do fundo da minha alma, eu não fico, sabe por quê? Porque eu tô governando. Eu tô governando as minhas emoções, os meus sentimentos. Pode comer da minha frente, eu não ligo. Porque essa foi uma renúncia que eu quis fazer. André, se quando acabar você vai voltar a comer no mundo? Claro que não. Não vou voltar, porque senão não vale a pena. Eu vou comer tudo aquilo que eu não comi em 1 ano? Não. Se eu eu fiz abstinência de açúcar, se eu tirei o açúcar da minha vida, é porque provavelmente o Senhor nem quer que eu volte. Eu sei o Senhor como é que Ele é. Então eu não vou ter a mente assim, quando acabar o propósito, no outro dia eu vou me entupir de açúcar. Não vou fazer isso, porque eu estou governando sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos. E aí vem a pergunta: por que uma oração genérica, ela não quebra o cativeiro? Por que se eu orar pra você que, em nome de Jesus, eu quebro agora o cativeiro de fulano, ciclano, não vai quebrar? Por quê? Porque as pessoas às vezes falam assim, tira isso de mim, pelo amor de Deus, tira o diabo de mim, ora por mim. Por que não resolve? Porque não vai resolver se você não fechar a legalidade. Exorcismo não resolve a tua vida. Se exorcismo resolvesse a tua vida, aquele povo que vai naquelas orações de sexta-feira das igrejas por aí, não estaria lá toda sexta-feira caindo endemoniado. Se oração de exorcismo resolvesse, sabe o que eu ia fazer? Aqui na minha igreja, eu ia pegar uma salinha, eu ia colocar lá um som com uma oração minha de guerra, pôr um monte de gente lá dentro e deixar as pessoas lá, os demônios saindo. Só que isso não resolve.
O que vai resolver ali na vida daquela pessoa é ela renunciar, é ela confessar. Deus é poderoso, mas Deus trabalha com princípios. Deus não passa por cima dos princípios. Se existe um direito legal na sua vida, Satanás vai usar. Ele vai usar aquilo ali contra você. Então a libertação não é só oração, não. A libertação é reconhecer, é confessar, é renunciar, é você exercer autoridade, é você abandonar o pecado, é você fechar as portas. E aí, depois disso tudo, é você expulsar os demônios. Irmãos, a parte do demônio é a mais fácil. Quem dera se libertação fosse só oração de demônio. Nossa, gente. A gente já ia estar tudo livre. Porque o demônio, ele obedece no nome de Jesus e acabou. Só que esse não é o problema, não. Nosso problema é porque a gente não quer renunciar. A gente não quer abandonar. A gente quer culpar o outro. A gente quer culpar o outro. Se eu ficasse culpando, eu fico me masturbando assim porque eu fui abusada sexualmente, eu não teria sido liberta. Eu estaria até hoje lá no erro. Mas eu entendi que eu estava no erro. Senhor, eu reconheço. Eu reconheço. Eu não quero isso para minha vida. Isso é um ciclo, isso é um cativeiro. Então você precisa reconhecer sem justificar. É por isso que muitas pessoas choram no culto. Vai pro culto, chora, recebe, mas não sente alívio. Volta para casa. Eles vão no culto no domingo, recebe a bênção no domingo e na segunda tá do mesmo jeito. Por quê? Na verdade não é o culto que transforma, né? É a sua vida com Deus que transforma. Às vezes você está muito emocionado, você é emoção. O Senhor falou comigo no último culto de libertação que Ele não é mover, Ele é poder. Porque o mover, Ele passa. Muitas vezes aquilo que você acha que você está sentindo que é unção, não é unção, é emoção. Porque a unção, irmãos, a unção transforma. A emoção não. Tem pessoas que a gente vê caindo no poder. A gente vai para congresso, a gente vai para esses lugares, a gente vê pessoa caindo no poder, a gente vê pessoas sendo ministradas. Mas e quando você levanta? Você levanta como? Como você levanta quando você cai no poder? Isso, a forma que você levanta vai mostrar se você recebeu unção ou se foi emoção. Porque a unção, ela transforma. O evangelho tem poder de transformar a vida do pecador. Então, se você até hoje vai pro culto, chora, recebe, fala, eu tô recebendo o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que você tá recebendo que não tá transformando a tua vida? O mundo diz assim, todo crente é ex alguma coisa. E glória a Deus, porque é isso mesmo. O evangelho é isso. Pegar um assassino e transformar ele num ganhador de almas. Pega lá um cara que é dono de uma boca, um traficante, e faz ele o quê? Investidor no reino. Isso é o evangelho. Essa é a graça do evangelho. A Bíblia diz lá em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, por que você tem que confessar para alguém? Porque quando você confessa para alguém, essa pessoa ora por você e você é curado. Quando eu fui curado da masturbação, quando eu contei para uma líder minha e ela orou comigo e eu fui curada. Enquanto eu escondia, enquanto eu só pedia perdão para Deus, acabou para mim, porque eu errava de novo. Eu errava de novo. Davi, quando foi exposto, por que Davi nunca mais pecou? Eu creio, né? Isso não está na Bíblia. Porque Natan expôs o pecado dele. Foi exposto ali, ele teve que confessar ali na frente. Davi nunca mais errou a mesma coisa. Tem pessoas que chegam para mim, teve uma vez que um homem, eles eram um casal, mas o homem chegou para mim e falou, não, mas eu pequei porque minha fraqueza é mulher. Eu não consigo ver uma mulher igual Davi, né? Eu sou igual Davi. Eu tenho um coração bom igual o de Davi. Eu falei, ô irmão, tudo bem, você tem um coração de Davi. Você pode ter. Mas Davi, deixa eu te falar uma coisa. Qual foi a outra vez que você viu Davi pegando a mulher do outro de novo? Qual foi a outra vez na Bíblia que você viu Davi pecando da mesma forma de novo? Não tem não. Eu falei, por que você tá caindo toda hora no mesmo erro? Isso é falta de caráter, isso é falta de vergonha. Ele ficou sem graça, nunca mais me procurou não. Nem sei se mudou. Mas por quê? Porque o evangelho precisa ser pregado. O seu pecado não pode ter desculpa não.
Claro que eu conheço, irmã. A apóstola Larissa, pra mim, é uma das minhas mentoras, assim, ó, top da top. Inclusive, eu tenho ali, ó, meu primeiro certificado é dela, que tá ali, ó, da Escola de Libertadores. Eu amo a apóstola Larissa. Muito, muito mesmo. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos do evangelho claro, do evangelho puro, da verdade sendo dita. E agora vem, qual é a autoridade? Como é que eu faço para ter autoridade para quebrar os cativeiros? Como eu faço para quebrar os cativeiros? Irmãos, Jesus não veio só para salvar. Jesus veio para nos dar autoridade. A libertação não é um teatro, não. A libertação é o exercício de autoridade de Cristo. Você não é fraco, não. Você só precisa se posicionar. Hoje eu falei para uma irmã na mentoria, eu falei para ela assim, olha, o Senhor, o diabo e o Senhor já sabe quem você é no reino, mas você estava na defensiva. Nós precisamos estar no ataque. Nós precisamos estar no ataque. Nós não podemos estar na defensiva, não. Lucas 10:19 vai dizer, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder das trevas, e mal nenhum vos causar dano. Deus te deu esse poder. Você está usando ele como? Ou você nem está usando? Ele não deu esse poder para mim não, irmão. Só para mim não. Ele não deu esse poder só para o seu pastor não. Ele deu esse poder para você. Para você. Ele deu poder sobre toda a força do inimigo. Isso significa o quê? Que cativeiro não é destino. Cativeiro é algo que pode ser quebrado quando há entendimento, quando há posicionamento. E eu estou aqui nesse dia, agora à noite, né? Estou aqui nessa noite para quebrar cativeiros na sua vida. Eu estou aqui nessa noite vindo como autoridade do Senhor para entrar na brecha pela tua vida, para orar junto com você, para que você se posicione. Mas eu já vou deixar claro. Só vai fazer essa oração quem está disposto a se posicionar, porque se você não se posiciona, o Senhor vai cobrar isso de você. Eu vou deixar isso claro para você. Nós vamos fazer agora a oração? Vamos. Nós vamos renunciar agora? Vamos. Depois eu vou expulsar os demônios? Vou. Mas você precisa se posicionar. Deus, eu quero agora me posicionar. Senhor, eu quero agora me levantar para quebrar esses cativeiros da minha vida sexuais. Senhor, eu quero agora sair desse ciclo de pecado, desse ciclo vicioso. Eu quero sair. Aí sim, você vai repetir comigo a oração que eu vou fazer aqui. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido você ficar de oração em oração, de live em live. Eu conheço irmãos aqui, principalmente mulheres, né, irmãs, que tá em tudo quanto é grupo. Tudo quanto é grupo de oração, ela tá lá. Mas a vida nunca muda, não. Ela fica colocando expectativa no líder, na pessoa, na mentora, na pastora, mas ela mesma não toma posição de nada. Irmãos, eu atendo mulheres que já vieram de várias mentorias. Um dia uma moça falou pra mim assim, Andressa, eu sempre pergunto, você já passou por alguma mentoria de libertação? Olha, eu já fiz o Silk da Tânia Tereza, eu já fui no Moriá da pastora Ezenete, eu já fui no Cote, eu já fui no Oswaldo Lobo. Eu virei e falei assim, gente, ela já foi em todos os meus mentores. E eu olhando pra cara dela assim, eu falei, E ela foi falando só mentor assim, ó, só mentor top dos tops, pastor top dos tops. Eu falei, se esses pastores não resolveram o problema dela, o que ela tá fazendo aqui comigo? Eu não sou nada não, gente, eu não sou ninguém. Perto dessas pessoas que eu admiro, não sou nada, não sou ninguém. E ela foi falando. E eu falei pra ela assim, eu falei, irmã, não. Ô, irmã, tem alguma coisa errada. Como assim? Não, porque eu não deu certo. Eu falei, eu pensei, né, eu vou ser mais uma, porque não tem lógica. Só que depois, no decorrer da mentoria, eu entendi. Tinha coisa que ela não confessou. Tinha coisa que ela não falou. Tinha vezes que ela falou que não estava disposta a se posicionar. Então o problema dela não foi os mentores. O problema dela não foi os pastores. O problema dela não foi as ferramentas que eles usaram. O problema dela foi ela, que não quis a transformação. E aí entra a palavra, porque eu não faço o processo de libertação em quem está com dúvida, em quem não quer se posicionar. As pessoas ali precisam entender que a responsabilidade é maior delas do que a minha. Então, o que eu preciso fazer ali? Eu sou apenas ferramenta do Senhor. O autor principal é o Espírito Santo e o coadjuvante é a pessoa. Eu ali sou apenas a ferramenta.
E essa pessoa precisa entender da responsabilidade que carrega. A responsabilidade da libertação é sua, não é do libertador. O libertador ali está sendo só um canal. O libertador ali está sendo só uma ponte para que você seja liberto. Então agora nós vamos orar ao Senhor. Você vai fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Antes da gente fazer a oração, eu já vou falar aqui, vocês me perguntaram aí no início, vou falar aqui com vocês. O seminário está com as vagas abertas. Eu ia alterar o valor hoje, eu ainda não alterei o valor. Eu tô resistente, né, em alterar o valor, falei com o Senhor. Mas eu não alterei o valor, tá no valor promocional ainda. Vai ser sábado agora, o seminário vai ficar salvo. Não tem como a gente fazer um seminário ao vivo e não deixar salvo, principalmente um seminário que é tão longo. Ele dura aí em média 4 a 5 horas, dependendo, porque vamos fazer orações intensas de renúncia e expulsão de demônios. Então, dependendo, pode durar um pouco mais. Então, é importante também para ficar salvo, para que depois você leia, releia, para que você faça isso na tua igreja, para que você passe isso no grupo. Às vezes você tem um grupo de mulheres, um grupo na sua igreja, para que você passe esse material lá na tua igreja. É uma aula só, irmã, mas assim, é uma aula de 5 horas. Sabe? Então, assim, é uma aula intensa. Intensa mesmo. Quem já fez os meus seminários aí, quem já fez as minhas masterclass, sabe que é bem intensa. E aí, o acesso dele é 2 anos na plataforma da QIFI. E ele fica também um acesso vitalício, porque eu mando o link do acesso lá no grupo. Então, quem tá no grupo vai ter o acesso para sempre. Vai ter aquele vídeo ali para sempre. Então, vai ser importante demais. Isso que a gente está fazendo aqui nas lives é apenas superficial. Mas o que Deus quer é algo mais profundo. O que Deus quer é uma libertação mais profunda. Andressa, mas eu não preciso de libertação nessa área não. Mas às vezes você vai trabalhar com alguém que precisa. E aí, como é que você vai fazer? Se chegar uma pessoa que está presa aí, como é que você vai fazer? Você precisa de ferramentas, você precisa de conhecimento. Você precisa. Andressa, eu não posso fazer porque eu tenho um compromisso sábado. Vai ficar gravado. Você vai ter acesso para depois fazer. Não precisa estar no dia, no ao vivo. Acontece isso com muitas pessoas. E aí, depois que esse seminário passar, eu vou colocar o preço da plataforma. Porque eu já falei com vocês que a plataforma, ela cobra um valor para deixar lá os cursos. Então, aí o preço vai aumentar mesmo de fato. Então, aproveitem essa semana para comprar ainda no preço promocional. Amém? Quem vai aí fazer a oração comigo, fechem os seus olhos, lembrando que todo sintoma que você sente agora durante a oração é libertação, tá? Todo sintoma. Ana, não, você não pode fazer para libertação dos seus, assim, você não pode fazer no lugar dos teus filhos, você vai fazer, essa libertação vai ser para você. Principalmente se seus filhos já forem maior de idade, você não consegue libertar ninguém assim não. Então o seminário, eu tenho uma mentorada que eu atendo, e ela veio até mim para ajudar o filho dela. Ela falou para mim assim, eu quero fazer mentoria para ajudar o meu filho. E aí o Senhor me mostrou desde o primeiro dia que Deus fez uma isca com ela. Deus lançou uma isca. Ela achou que o problema estava no filho, mas ela está sendo liberta. Ela está sendo curada. Ela está sendo transformada. E ela está entendendo o chamado dela. Ela vai ser usada para libertar o filho. Sim. Mas a mentoria era para ela. Então, esse seminário não é para o seu filho. Esse seminário é para você. E aí você vai ter ferramentas para poder ajudar. Mas você não consegue libertar outra pessoa se fazendo no lugar dele, não. Tá? Então, é isso. Amém? Então, olha só, lembrando, você vai fazer a oração agora. Se sentir vontade de arrotar, vomitar, enjoo, às vezes tremendo o corpo, choro, vômito, vontade de soltar pum, isso tudo é sintoma de libertação. Se você sentir isso durante a oração, é porque demônios estão saindo. É porque a opressão está sobre você e isso está saindo para fora. Então é normal ter esses sintomas. Amém? Então, vamos lá. Fechem os olhos de vocês, aqueles que vão fazer. Quem vai fazer oração, não fica comentando aqui agora. Agora é hora da gente orar. Agora é hora de você se concentrar. E agora é hora de você acreditar que o Senhor vai vir com libertação sobre a tua vida. Feche os seus olhos e repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa hora, eu me coloco diante da tua presença. Eu reconheço que houve áreas na minha vida sexual que não estavam debaixo do teu governo. Eu confesso agora, diante do Senhor, os pecados conscientes
e inconscientes. Eu confesso agora os padrões repetitivos, os ciclos, os pensamentos insistentes e tudo que abriu legalidade espiritual contra a minha vida. Eu me arrependo agora de todo o coração e trago isso para a luz. Em nome de Jesus, eu renuncio agora todo cativeiro espiritual na área sexual. Renuncio toda escravidão, todo jugo invisível, toda influência que me prende em ciclos repetitivos. Renuncio toda culpa, toda vergonha que me afastavam da tua presença. Eu fecho agora todas as portas espirituais que foram abertas por experiências passadas, por traumas, por ignorância ou por repetição. Eu declaro agora que o meu corpo pertence ao Senhor, que a minha mente é de Cristo e que a minha vida está sob o governo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Agora, com seus olhos ainda fechados, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, eu coloco cada homem e cada mulher agora diante de ti. Senhor, eu peço ao Senhor agora anjos de guerra. Anjos de guerra na casa de cada um agora, Pai. Senhor, cavalos de guerra agora. Eu peço ao Senhor que passe uma vassoura de fogo agora, Senhor, na alma dos teus filhos, Pai. Senhor, onde existe algum cativeiro sexual, eu dou uma ordem agora. Sejam quebrados, sejam anulados pela autoridade do nome de Jesus. Eu me levanto agora contra todo espírito que operava, atrapalhando, todo espírito que operava, mantendo cativeiros espirituais na área sexual desse homem, mantendo cativeiros espirituais na área dessa mulher. Meu Pai, agora todo espírito de impureza, todo espírito de lascívia, todo espírito de prostituição, saiam agora, em nome de Jesus. Todo espírito de engano, todo espírito de acusação, eu dou uma ordem agora. Saia em nome de Jesus. Todo espírito que trabalhou no ciclo repetitivo, todo demônio que trabalha no ciclo repetitivo, em nome de Jesus agora eu dou uma ordem. Saia da vida desse homem, saia da vida dessa mulher agora. Eu ordeno, saiam da mente agora, saiam das emoções agora, saia da alma, saia do corpo, saia agora das memórias, toda a área que estava presa. Toda a área que estava presa, eu libero agora. Eu cancelo toda a legalidade espiritual. Eu cancelo agora. Eu fecho toda a porta. Eu fecho agora toda a legalidade. Eu quebro todo o jugo. Eu declaro que essas vidas pertencem ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus agora receba libertação. Receba agora governo. Receba agora restauração. Receba constância. Receba paz. Eu declaro que nenhuma arma forjada irá prosperar contra a tua vida. Nenhuma arma forjada irá prosperar contra a tua família. Em nome de Jesus agora, Pai, eu peço ao Senhor, libera sobre os teus filhos uma unção que despedaça todo jugo. Uma unção agora que despedaça todo jugo. Uma unção agora é liberada do alto da cabeça até a planta dos pés. Uma unção que despedaça todo jugo agora vem sobre a tua vida. Aonde havia vergonha, o Senhor trará dupla honra. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor. O Senhor diz aqui para algumas mulheres: se posicione. Se posicione. Você saiu da posição. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você largar o arado? O Senhor fala para algumas mulheres aqui: volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Saia do lugar de vítima.
Saia do lugar de fraqueza, saia do lugar de fracasso, saia da vergonha, saia da culpa. O Senhor nessa hora tá tirando você desse lugar. O Senhor tá quebrando o cativeiro de vergonha agora. Eu tô vendo no mundo espiritual cativeiros da vergonha caindo por terra, cativeiros da vergonha caindo por terra, cativeiros da culpa caindo por terra agora. Rebatsa rababalaia suriandaraia, ribabalaia suricanchoreira babalaia. Eu vejo correntes no pescoço, correntes no pescoço que estava trazendo jugo. Você olhava para baixo, você estava olhando para baixo, você não se via mais capaz de fazer a obra, mas o Senhor hoje diz para você: eu quebro todo jugo, eu despedaço toda vergonha, eu despedaço agora todo cativeiro. Ele chama para fora, ele chama você agora para fora. Saia desse lugar, saia desse lugar. O Senhor tira agora para fora. Oh, rabatsa rababalaia suriandaraia. Eu dou uma ordem agora. Todo espírito demoníaco que estava trabalhando na mente, na alma, nas emoções, saiam agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, Deus, eu peço ao Senhor que nessa hora, Pai, envia anjos ministradores, Senhor. Anjos ministradores agora na casa de cada um que está recebendo essa unção. Anjos ministradores agora, Pai. Derrama agora um óleo fresco, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Um óleo que despedaça todo jugo, Pai. O Senhor é aquele que não nos julga com os olhos humanos, Pai. O Senhor é aquele que perdoa. O Senhor é aquele que olha. O Senhor é aquele que reconhece um coração arrependido. Então agora todos aqueles que estão arrependidos, agora todos aqueles que confessaram, eu peço ao Senhor, libera uma unção que despedaça todo jugo, Pai. Visita, Senhor, esse homem. Visita, Senhor, essa mulher. Restaura casamentos aqui essa noite, Pai. Restaura a vida sexual. Restaura os sentimentos. Restaura as emoções, Pai. Tira todo trauma. Apaga todo o passado, Pai. Que eles não venham se fazer de vítimas. Que eles venham entender que eles são sobreviventes, Pai. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço por esse momento. Eu sei que o Senhor trouxe homens e mulheres aqui, e aqueles que verão depois essa live, homens e mulheres que se levantarão depois desse dia, homens e mulheres que estarão se levantando para um propósito, um chamado e uma missão. Meu irmão, minha irmã, você está na grande comissão. O Senhor te chamou para pregar as boas novas, para levar liberdade ao cativo, para dar vista aos cegos. Então se levante, saia desse lugar de comodismo, se posicione, coloque a espada do Espírito na tua mão e vai avante. O Senhor te chamou para atacar e não para ficar na defesa. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós nos desligamos, ó Pai, de toda a batalha que enfrentamos aqui. Senhor, nessa hora tiramos do nosso corpo físico e espiritual todo resquício de guerra, todo resquício de batalha. Livra-nos de todo contra-ataque, livra-nos de toda retaliação, Pai. Cubra-nos com manto de invisibilidade, confunda os nossos inimigos, Pai, e nos proteja, nos prepare a tua igreja, limpe a tua igreja. Eis que o noivo vem. Eis que o noivo está às portas. Oh, Rabat, Sarababalaia, Suriandaraia. Eis que o noivo vem e ele vai buscar uma igreja limpa, uma noiva adornada, que você faça parte das bodas do Cordeiro. Meu irmão, não tem mais tempo. Minha irmã, não vai dar mais tempo. Se posicione agora. O Senhor está te chamando para um concerto. O Senhor não está aqui te julgando. O Senhor está aqui apenas te posicionando. Volte para o lugar de onde você não deveria ter saído.
O Senhor está esperando se cumprir a oração que você fez. Você falou para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora você dá as costas. Agora você não quer ser enviado. O Senhor manda você voltar, porque Ele está esperando se cumprir a oração que você fez a Ele. Ah, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento. Obrigada por esse tempo, Senhor Jesus. Obrigado por ser fiel a nós, mesmo quando nós não somos. Obrigado por confiar em nós, Senhor, algo tão importante. Obrigado por ver valor em nós quando nós mesmos não vemos, Pai. Eu abençoo os seus filhos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, se posicione. Se posicione. O noivo está às portas e nós temos que estar com o Cordeiro. Nós temos que estar nas bodas do Cordeiro. As suas lamparinas estão cheias. Meus irmãos, naquele grande dia não vai adiantar você querer pegar emprestado. As suas lamparinas precisam estar cheias de azeite. Não vai ter tempo de comprar, não vai ter tempo de pedir emprestado. O Senhor está falando com muitos aqui nessa hora. Você largou, você deixou pra lá, você deixou a culpa entrar, a vergonha entrar, mas o Senhor te chama de volta hoje, é agora. É hoje. Quando eu voltei para Jesus foi no quarto, foi no meu quarto. Eu me ajoelhei dentro do meu quarto e ali eu voltei. E ali eu voltei, ali eu me aliancei de novo. Ali eu falei com o Senhor, eu vou voltar para nunca mais sair. Então volte. Volte, não deixe a vergonha te parar, a culpa te parar. O Satanás fica falando na tua mente, mas não deixe. O Senhor é aquele que te levanta. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é aquele que confia. O Senhor não é como a gente, não. Independente do que a gente faz, Ele é fiel. Porque Ele prometeu. Não é porque você é boazinho que Ele vai fazer, não. Porque Ele prometeu e Ele não volta na palavra dEle. O Senhor não escreveu o seu nome no livro da vida e depois apaga, não. Ele não apaga, não. Você sabia disso? Eu creio fielmente que aqueles que têm o nome no livro da vida vão ser salvos. Pode comer o pão que o diabo amassou, mas o Senhor vai criar uma circunstância para você voltar. Então volte. Volte hoje. Decida voltar hoje. Em nome de Jesus. Irmão, nem era pra me ter chorado aqui, Jesus. Eu tenho que correr pro culto. E eu tô aqui, ó, chorando, estragando minha maquiagem. Mas glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Vou abrir o grupo lá das mulheres para vocês colocarem as experiências que vocês tiveram hoje na nossa live. Coloquem lá também no grupo do Telegram. Vocês estão vendo que eu não tô conseguindo interagir muito, porque eu tô com muita coisa para fazer durante o dia. Eu, de fato, não tô conseguindo interagir, mas não é por maldade, não é porque eu não quero. Eu não consigo ver mesmo. Vocês me perdoam de todo coração. Mas quando eu posso, eu paro, eu converso, eu respondo. Amém? Mas vocês estão lá, vocês podem interagir umas com as outras e assim a gente vai caminhando. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, amo vocês. Deus abençoe vocês e até amanhã na nossa live, se Deus quiser. Aleluia.